A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que tem por título Libertos na Mente por Cristo. Desde já agradeço por você estar assistindo a meus vídeos e por ter se inscrito neste canal. Esse é o terceiro e último vídeo da série Daniel e as 70 semanas. Você entendeu errado. Eu estou mostrando pela Bíblia que as profecias do livro de Daniel, do capítulo 9, do versículo 24 ao 27, já aconteceram. Por esse motivo foi colocado esse tema, pois na teologia preterista, diferente das outras teologias que elas explicam que as profecias de Daniel ainda vão acontecer, o preterismo total mostra que já aconteceu. E esse vídeo é só uma luz para quem não conhece o preterismo, para que tenha uma pequena noção do que o preterismo trata. Esse vídeo não é uma afronta para outras linhas teológicas. O que estou tentando mostrar é para fazer você, meu amado, que está me assistindo, refletir no que o preterismo mostra, se é uma verdade bíblica ou não. Certo dia, meus amados, eu estava conversando com um presbítero e no debate entre eu e ele, eu perguntei a ele: quem era maior, Deus ou a Bíblia? Ele respondeu sem pensar que os dois são do mesmo tamanho. Vejam que absurdo. Ele falou: se acontecer algo que não estiver na Bíblia, não foi Deus que realizou. Isto ele falando. Observe bem, isso é limitar Deus à Bíblia. Sabe por quê que ele quis dizer isso? Mesmo se algo acontecer, sendo Deus, não vai ser ele. Porque Deus não pode fazer nada se não tiver nas páginas da Bíblia. Isso é no pensamento dele. Eu falei para esse presbítero: se Deus quiser, meu presbítero, rasgar as páginas da Bíblia, ele faz isso e constrói uma nova história para a humanidade. Deus não está preso à Bíblia. O livro que temos hoje é para conhecermos um pouco das maravilhas de Deus, no que ele fez no passado e foi relatado por quem presenciou, sendo por revelação ou presenciado por fatos reais naquele momento. E a Bíblia, ela também foi escrita em forma mitológica e mitos. Quando falo que a Bíblia tem mitos, não estou querendo dizer no seu sentido histórico, que contém fictícias, mas foi a forma que o autor escreveu para mostrar a verdade no que ele entendia conforme a sua cultura, sua língua e etc. A Bíblia é inspirada por Deus. Depois eu fiz uma segunda pergunta a esse presbítero: quem é maior, a Bíblia ou algum líder religioso? Ele respondeu: a Bíblia. Certo ele. Então, meus amados, se eu pego a Bíblia, ou você que está do outro lado me assistindo, pega a Bíblia e mostra a verdade, e essa verdade tem base, parede, teto, nenhum líder religioso pode ser contra as palavras que está na Bíblia, pois é nossa regra de fé. A Bíblia não é limitada a líderes religiosos. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós podemos ter a Bíblia e ler e conhecer a verdade. Amém, meus amados? E falando sobre as profecias do livro de Daniel, no capítulo 9 e o versículo 24, irei ler o versículo chave, que é assunto desse vídeo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão,
dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. Já foi falado primeiro sobre a transgressão que já cessou. Segundo, Jesus pôs fim ao pecado. Terceiro, Jesus já expiou as nossas iniquidades. Quarto, Jesus nos trouxe justiça eterna. Vamos ver as três últimas maravilhas que, segundo o preterismo, já aconteceu. Vamos ver o 5 e o 6, que é selar a visão e selar a profecia, e logo em seguida ungir o Santo dos Santos. O anjo Gabriel estava falando para Daniel que a visão e a profecia seria selada. Qual é o problema que talvez alguém tenha para entender logo de início que a visão e a profecia acabaram? Porque quando o assunto é profecias bíblicas, o pensamento de muitos vai logo para as profecias de Jesus e dos apóstolos, que seria para um futuro que talvez ainda não aconteceu. Ou seja, que pode acontecer a qualquer momento. E não se sabe qual vai ser o dia, mas não é bem assim. A profecia e a visão que o anjo fala para Daniel, que iria cessar, seria as coisas que foram faladas por Deus aos profetas da antiga aliança sobre o Messias. Por isso irei falar das profecias e visões que estavam escritos na antiga aliança, que teria que acontecer na chegada do Messias, e logo após a morte de Cristo, que teria os cumprimentos finais, e que esses cumprimentos finais seriam uma sequência. Não era algo para passar 2000 anos para acontecer. E agora, onde eu vou tentar explicar no antigo pacto as profecias que teriam que acontecer na chegada do Messias. E essas profecias seriam seladas. Falando de uma forma simplificada, a chegada do Messias seria o fim da visão e o fim da profecia a respeito do Cristo. Por isso, para entender o que o anjo estava falando para Daniel, temos que saber qual era a visão que tinha os hebreus, que seria selada para não trocar os pés pelas mãos. Quando o anjo fala que iria selar a visão e as profecias, Daniel entendeu. Os israelitas estavam esperando um Salvador, a qual o próprio Deus prometeu. No Antigo Testamento, eles tinham várias visões e profecias que apontavam para o futuro, e uma delas era a visão sobre o Messias, que seria um Salvador, Redentor, iria libertar Israel, trazer salvação para as nações. O Messias seria da descendência de Davi, seria justo, sábio, seria sofredor, servo de Deus, luz para as nações e outras coisas mais. Essa era a visão que eles tinham, que foi selada, já foi encerrada. É algo que não vai mais acontecer, que foi fechado, estava aberto, mas Jesus selou. Mesmo alguém dizendo que a visão não está selada, porque não teve arrebatamento, porque Jesus ainda não voltou pela segunda vez para restaurar esse planeta e o mal ser destruído e vivemos num novo céu e numa nova terra junto com Deus. Mesmo alguém colocando em xeque essas perguntas, a resposta é: essas profecias que o Mestre Jesus fala está na nova aliança. Por isso que negar que as profecias da antiga aliança já aconteceram, a teologia preterista mostra ao contrário. O preterismo total mostra que a Bíblia é um livro fechado. Jesus, ao morrer, ele faz uma nova aliança. Ele fecha a visão, ele fecha as visões da
antiga aliança, das profecias do antigo pacto, hoje nós estamos na graça. Por isso que temos que entender que as profecias e visões do antigo pacto estão selados a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham essa visão de um arrebatamento como nós temos na nova aliança, sobre um segundo retorno do Messias depois que ele morresse. Não, meu irmão. Eles não tinham esse pensamento. Eles não entendiam que Jesus ia para o céu e um dia iria voltar. Não, meus amados. Nós temos que respeitar a exegese do Antigo Testamento sobre a visão deles a respeito das profecias. Para se falar das profecias ditas por Jesus, que está no novo escrito, que está na nova aliança, isso seria assunto para outro vídeo, que logo irei fazer, se Deus quiser. E podemos ver no Antigo Testamento a profecia de uma nova aliança que Deus iria fazer com a casa de Israel. Vamos ler Jeremias capítulo 31, versículo 31 e o 32. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Irei ler só esses 2 versículos, mas os amados possam ler na sua casa o capítulo 31 todo para ter uma melhor compreensão. Esses versículos nos mostram várias verdades. Uma era que a aliança que Deus tinha feito com Israel estava quebrado, e outra que Deus iria fazer um novo concerto, uma nova aliança. E foi isso que aconteceu. Cristo, ao vir, estaria selando as visões e as profecias dos profetas a respeito dele. Jesus não invalidou a lei moral do antigo pacto. Temos que ser bem cuidadosos com isso. O autor de Hebreus confirma que Jesus fez uma nova aliança. Vamos observar. Hebreus, capítulo 8 e o versículo 6 ao 13. Irei ler só 2 versículos para não ficar uma leitura muito longa, mas que os irmãos dêem uma pausa no vídeo ou que depois leia o capítulo 8 de Hebreus todo, para também ter um bom entendimento no que eu estou falando. Hebreus capítulo 8, versículo 6 e o 7. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Esse versículo de Hebreus mostra a profecia falada por Deus lá em Jeremias, no capítulo 31, que Deus faria um novo concerto com seu povo, e que foi confirmado em Jesus. E esse versículo explica muito bem que as promessas e as profecias da antiga aliança, eles foram encerradas ou seladas em Jesus. Jesus é o mediador de um melhor concerto, de uma nova aliança. Nesse caso, a antiga se torna inadequado. Isso não quer dizer que os livros do Antigo Testamento não venham a servir. Os livros do Antigo Pacto é tão importante como os livros da Nova Aliança. E sétimo, ungir o Santo dos Santos. Para entender essa última profecia que também aconteceu, vamos entender o que o anjo está se referindo quando ele fala ungir o Santo dos Santos. No livro de Êxodo, capítulo 30, o versículo 22 ao 25,
Deus fala com Moisés e o instruiu a fazer um óleo sagrado que seria para ungir o tabernáculo e seus utensílios, e também para ungir Arão e seus filhos para administrarem o sacerdócio. No mesmo capítulo 30 e versículo 26 ao 33, deixa isso muito claro. No tempo da antiga aliança, o sumo sacerdote era o representante de Deus na terra. Eles intercediam pelo povo, ele era o único que poderia entrar no lugar santíssimo e todo sumo sacerdote tinha que ser ungido com óleo sagrado. E o que esse óleo representava? O óleo sagrado é entendido por muitos como a representação do Espírito Santo. E o que é interessante era que se o óleo sagrado fosse derramado em algum estranho ou alguém que não fosse da tribo de Israel, que não fosse israelita, ele era morto. A unção de Deus só recaía sobre aqueles que eram ungidos com óleo sagrado para exercer o sacerdócio. E o azeite também servia para outras funções, como ungir um rei, na purificação dos leprosos. Da forma que o óleo sagrado era derramado em uma pessoa para exercer o sacerdócio, para executar a obra de Deus, do mesmo modo somos nós. Cada um é sacerdote de Deus, mas em nós não foi derramado o azeite, mas o Espírito Santo de Deus. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia mostra que Jesus não foi ungido com azeite, mas que veio sobre ele o Espírito Santo. Jesus, ele torna o nosso sumo sacerdote. Num lugar do sumo sacerdote, que fazia isso de ano em ano, Jesus fez isso só uma vez para sempre. Hebreus, capítulo 3 e o versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Podemos começar a entender que não precisamos de alguma pessoa para interceder por nós. Depois da cruz, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Vamos ver o versículo que mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 10 e o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observou que Jesus foi ungido ao ser derramado sobre ele o Espírito Santo. A profecia que está em Daniel, no capítulo 9 e o versículo 24, fala que o Santo dos Santos seria ungido. O anjo não está falando de um lugar no santuário, feito por mãos humanas. O anjo está falando do Cristo, está falando de Jesus. Assim como Deus é o Rei dos Reis, Jesus é o Santo dos Santos. No Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 13 ao 22, vamos observar que Jesus fala da morte e da sua ressurreição, mas Jesus fala em uma forma simbólica. Jesus fala que o templo seria destruído em 3 dias, ele iria levantar, mas o templo que Jesus está falando era o seu corpo. Vejamos o versículo chave que mostra esse fato. João, no capítulo 2 e o versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Nós podemos ver e entender que de forma simbólica o corpo de Jesus era como um tabernáculo. Observe que temos o óleo santo, que é o Espírito Santo, que foi derramado sobre o tabernáculo, que é Jesus. Quando Jesus volta aos céus, observe bem, meu amado, e entenda. Jesus entra na presença de Deus, se torna
o nosso santo dos santos, nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Nós somos santos. Jesus é o santo dos santos, é o que intercede por nós, está lá com Deus, intercedendo por mim e por você. Não precisamos mais de um ser humano para que entre no lugar santo todo ano, para que nossos pecados saiam. Não. Jesus entrou uma vez só, eternamente, e se tornou o santo dos santos. Vamos ler na Bíblia. Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 25. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entrava no santuário com sangue alheio. Meus amados, o santo dos santos já foi ungido. Você quer entrar para falar com Deus? Não precisamos de tabernáculo, nem de templo ou de alguma pessoa para falar por nós. Só basta colocar sua mente nas coisas espirituais e em espírito falar com Deus, que Ele vai lhe ouvir. E chegamos assim ao fim dessa série de 3 vídeos, mas nós chegamos por momento. Tenho muito mais para falar sobre essas profecias do capítulo 9 de Daniel, mas eu acredito que esses 3 vídeos, os amados que acompanhou, vão entender que a teologia preterista mostra que as profecias que estão no livro de Daniel já aconteceu, ou melhor, que todas as profecias que estão no livro de Daniel já aconteceram, incluindo o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua que se encontra no capítulo 2 de Daniel. Eu procurei se algum youtuber dá alguma explicação preterista sobre o sonho de Nabucodonosor e não achei. Todos falam que os pés e os dedos são reinos e reis que ainda estão por vir, ainda está para acontecer. E sobre o sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel e os pés que são parte ferro e parte barro, irei falar quando tiver 60 inscritos no meu canal. Quando tiver 60 inscritos, meus amados, irei falar sobre essa profecia no preterismo e mostrar na história que não vai mais acontecer, que já aconteceu. E se você tem alguma dúvida a respeito desse vídeo e de outros, mande sua mensagem, que vou me esforçar para lhe responder sobre Daniel no capítulo 24. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.